Sabe aquela chamada super importante e de repente a voz fica toda robótica? Ou pior, o áudio some do nada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na tecnologia que fica por trás de tudo isso, a responsável pela qualidade de cada conversa que a gente tem. Vamos descobrir o que rola nos bastidores. Todo mundo já passou por isso, né? A chamada começa a picotar, a voz fica com aquele som metálico, ou, o que é pior, a gente percebe que está falando sozinho e a outra pessoa não ouve mais nada. Esses problemas são super frustrantes, mas a causa deles, na maioria das vezes, é a mesma. Hoje, a gente vai descobrir qual é e como tudo isso funciona. Por trás de toda chamada, seja ela cristalina ou cheia de problemas, tem um protocolo ali, trabalhando sem parar. É ele que carrega a nossa voz de um lado para o outro da internet. Chegou a hora de conhecer esse protagonista silencioso. Apresento a vocês o Protocolo de Transporte em Tempo Real, ou, para facilitar, RTP. Pense o seguinte, se a telefonia IP fosse uma grande operação logística, o RTP seria o cavalo de carga, aquele que nunca para, levando os pacotinhos de voz de um ponto ao outro, incansavelmente. E o ponto-chave do RTP é que a prioridade dele é a velocidade. Pensa comigo. Numa conversa, é muito melhor perder um pedacinho minúsculo de áudio do que receber esse pedaço atrasado, porque isso quebraria todo o ritmo do diálogo. É o contrário de um e-mail, por exemplo, onde cada letrinha tem que chegar intacta. Na voz, o tempo é o que manda. Tá, mas como é que o RTP faz para a voz chegar do outro lado de um jeito claro e natural? Bom, ele quebra o áudio em vários pacotinhos, e cada um deles carrega um cabeçalho com instruções super importantes. Vamos dar uma olhada na anatomia de um desses pacotes. Para começar, cada pacote RTP ganha um número de sequência. É igualzinho às páginas de um livro. Isso garante que mesmo que a internet entregue tudo fora de ordem, o aparelho que está recebendo consiga montar o quebra-cabeça e colocar tudo na sequência certa. Uma ideia simples, mas genial. Ok, a ordem está garantida. Mas e o ritmo? Uma conversa tem pausas, tem cadência. Para isso existe o timestamp. É um carimbo de tempo que diz exatamente quando cada pedacinho de áudio deve ser tocado. Essa é a arma secreta contra o famoso jitter, aquela variação no tempo que causa a voz de robô. E por último, temos o Payload Type. Isso funciona como uma etiqueta que diz qual idioma aquele áudio está falando. Ou seja, qual codec foi usado para compactar o som. Se foi o G711, o G799. Se os dois lados da chamada não estiverem falando o mesmo idioma, o resultado é silêncio total ou chiado. Mas, olha, o RTP não trabalha sozinho não. Ele tem um parceiro fundamental, o Protocolo de Controle do RTP, ou RTCP. Se o RTP é quem transporta a carga, o RTCP é o gerente de qualidade, o supervisor da operação toda. Essa analogia aqui é perfeita para a gente entender. Pensa que o RTP é o caminhão que está na estrada levando a carga preciosa, que é a sua voz. Enquanto isso, o RTCP é o repórter de trânsito lá no helicóptero, observando tudo e mandando relatórios. Olha, tem congestionamento ali, houve um problema nesse trecho. E o que tem nesses relatórios? Informações importantíssimas. Coisas como quantos pacotes se perderam no caminho e qual é a variação no tempo de chegada deles, o tal do jitter. São esses dados que ajudam a diagnosticar por que uma chamada deu problema e, claro, a evitar que aconteça de novo. Agora a gente entra num ponto que surpreende muita gente. Os codecs. Eles são os responsáveis por comprimir e descomprimir o áudio e o impacto deles no consumo de internet é bem interessante. Aqui a gente vê uma escolha clássica. De um lado, o G711, que entrega uma qualidade de áudio impecável, mas consome mais banda. Do outro, o G729, que é super eficiente, ideal para economizar dados em conexões que não são tão rápidas assim. E a perda de qualidade? Quase imperceptível. Olha só esse número, 8 kilobits por segundo. Parece muito pouco, né? Uma eficiência incrível. Mas é aqui que vem a grande surpresa. Pois é. Para conseguir enviar esses 8 kbps de voz pela rede, na prática, a gente precisa de quase 40 kbps de largura de banda. Ué, mas por que essa diferença toda? A resposta está numa palavrinha: overhead. Pensa assim, para viajar pela internet, cada pacotinho de voz precisa de um monte de etiquetas de endereçamento e controle. São os cabeçalhos dos protocolos, o endereço IP, o UDP e o próprio RTP. É como o peso da embalagem e do caminhão, que se soma ao peso do produto que está sendo entregue. E o resultado é esse aí, impressionante. No caso de um codec eficiente como o G729, os dados de controle, as embalagens, podem consumir quase 400% mais banda do que a própria voz.
Essa é uma informação essencial para planejar qualquer rede de comunicação. Certo. Agora que a gente já conhece as peças desse quebra-cabeça, RTP, RTCP, códex, vamos juntar tudo isso para entender a causa de um dos problemas mais clássicos em chamadas VoIP. O famoso áudio de um lado só. Sabe quando a pessoa escuta a gente, mas a gente não escuta ela? Isso geralmente acontece por 3 motivos principais. O primeiro, a segurança da rede, o firewall, pode estar bloqueando os pacotes de voz de voltarem. Segundo, a rota que os dados fazem na internet pode ser meio confusa. E terceiro, como a gente viu, pode dar um problema na negociação do idioma, do codec, e os aparelhos simplesmente não se entendem. No final, fica a reflexão. O quanto de uma boa conversa depende de toda essa engenharia invisível. Por trás de algo tão simples e humano como um bate-papo, existe uma coreografia tecnológica complexa, garantindo que cada pedacinho da nossa voz chegue na ordem e no ritmo certo. Da próxima vez que uma chamada estiver perfeita, vale a pena lembrar do trabalho incansável do RTP.